Olá, muito boa noite a todos aqui presentes, ao Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e também aqueles que acompanham a nossa transmissão pela Causa Operária TV. Na noite de hoje, nós temos o prazer de realizar um simples, mas muito importante ato-debate com a presença de 3 importantes lideranças do movimento da luta em defesa do povo palestino. Então, sem delongas, pedindo desculpas, os companheiros estavam em viagem, a gente teve muito problema na estrada com o trânsito, né, e a gente atrasou, mas, indo direto ao assunto, já está na mesa o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO. Chamar para a mesa o companheiro Ahmed Sherrada, presidente do Instituto Brasil-Palestina. E o companheiro Rabino Israel Weiss, ele que é líder dos judeus ortodoxos. Bom, vou imediatamente passar a palavra para o companheiro Rui. Os companheiros vão fazer as suas colocações e depois a gente considera, se tiver um tempinho, né, a gente vai ter que abreviar um pouco a atividade por causa do horário. Nós temos aqui o local até às 22 horas aqui no sindicato, mas dá tranquilo para a gente ouvir as exposições dos companheiros e, com certeza, é muito importante nesse momento de esclarecimento, né, sobre a situação, o uso indevido da questão religiosa na questão da Palestina e da luta do povo palestino nesse momento. Vou passar, então, para o companheiro Rui. Boa noite, companheiros. Eu vou fazer uma breve introdução, porque nós realizamos essa atividade para ouvir o Rabino Israel Weiss. Né? E seria importante que a maior parte do tempo coubesse a ele. Né? Eu só vou, embora a maioria aqui talvez conheça bem o Rabino, conheça também o companheiro Ahmad, da Ibraspal. Né? Ahmad é um companheiro nosso. Nesses 2 anos de luta, estivemos aí ombro a ombro em todas as atividades. Né? Só queria destacar a importância, né, dessa atividade que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu sempre, né, tive a ideia de que, depois de todo o sofrimento do povo palestino, os judeus, aqueles que não têm nada a ver com o que está acontecendo na Palestina nesse momento, eles acabariam pagando pelo que os sionistas estão fazendo. Né? Eu tive a oportunidade de falar isso para várias pessoas, inclusive sionistas. Falei, o problema aqui não é que nós simplesmente condenamos esse fato horrível que está acontecendo. É que isso é uma coisa que é feita contra os próprios judeus. O imperialismo, na história do século XX, e o colonialismo antes do imperialismo, ele sempre usou determinadas minorias religiosas, raciais, culturais, para os seus objetivos monstruosos. E essas minorias, elas são apenas bucha de canhão da política imperialista. Nós temos vários exemplos disso. Nós temos um caso famoso que muita gente não entende, é o caso dos armênios, que foram usados pelo imperialismo e depois foram jogados na fervura, né? E nós tivemos 2 massacres de armênios pelos turcos. Todo mundo culpa os turcos, mas os verdadeiros culpados são os ingleses, que são os mesmos que fizeram toda a operação na Palestina. Então, diante disso, né, eu acho importante que haja vozes que se levantem de dentro do próprio judaísmo, do povo, né, da religião judaica, contra o sionismo.
que é para que não haja a identificação de uma religião, de uma comunidade com esses criminosos que estão agindo na Palestina em nome de pessoas que eles não representam, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção no Rabino Israel Weiss é que ele não tem papas na língua. Ele fala da maneira mais direta, mais agressiva, mais contundente possível contra o sionismo. Eu acho que fazer isso é prestar um favor a milhões de pessoas inocentes que vão acabar, que podem acabar pagando por aquilo que os criminosos sionistas estão fazendo na Palestina. Então, eu acho que é uma voz que merece ser ouvida, né? Eu vi a intervenção dele no Congresso Nacional, na solenidade organizada pela Ibraspal, onde ele falou que o Estado de Israel tem que acabar, que é o que nós sempre temos falado. Nós estamos sendo processados por falar isso. Nós estamos sendo processados como antissemitas, antijudeus, racistas, por falar isso. Então é importante que venha uma pessoa com autoridade. Ele é um homem religioso, ele é uma autoridade religiosa, e ele fala muito claramente isso. Eu gostaria que vocês ouvissem com a máxima atenção, porque isso é muito importante. Não vamos nos enganar. Há judeus e há o sionismo. Os judeus são seres humanos como quaisquer outros seres humanos. Os sionistas são monstros criminosos. E nós não devemos confundir as duas coisas. Tá. Vou passar a palavra para o companheiro Ahmad Shehab, presidente da Ibraspal. 10 minutos, mais. Né? Tá. Boa noite, companheiras e companheiros, senhoras e senhores. Antes de tudo, eu queria afirmar que eu já afirmado. Aqui não vamos falar sobre nada que vamos criticar o sionismo, desmontar essas mentiras do sionismo, que eles se identificam como o judaísmo, que eu faz muito mal para judeus mesmos, como o Rabino já falou, que o antissemitismo que faz para nós são os sionistas, que é o mais perigo que temos de sionismo, para mesmo os judeus. Então, afirmar alguma coisa que já afirmada, podemos irmãos, viajamos já juntos, estamos juntos, somos amigos. Eu convidei ele para aqui no Brasil, já encontramos várias vezes, encontramos em vários países, então nada tem de algum conflito entre a religião dele ou minha religião, que eu somos palestino muçulmano. Tem palestino cristão e muçulmano e judeu, mas todos somos irmãos e todos palestinos. O problema não temos com nenhuma religião na Palestina, temos com a ocupação e roubo de terras. Então, esse tema sensível, porque sempre foi usada para acusação de antissemitismo. E como falou o companheiro Rui, ele como autoridade, o nosso irmão aqui, o Rabino, ele como autoridade judaica, quem que pode acusar ele? Você é antijudeu. Ele, como antijudeu? Ele é judeu. E ainda não qualquer judeu. Ele é religioso, é autoridade judaica. Mas ele não tem vergonha, pode chamar ele também de antissemita. Aqui eu posso amanhã aparecer Kunib acusando ele de antissemita.
que o CUNIB, ninguém não é semita do CUNIB. Eu sou semita mesmo, eles não são semitas, descendentes europeus. Então, o judaísmo é uma fé milenar. Não é apenas uma religião, mas uma também civilização que a gente tem respeito, como o judaísmo. Civilização espiritual. E nunca procurava fazer uma nação pela religião ou fazer uma pátria geográfica para os judeus. Que isso faz parte dos livros sagrados dos judeus, até proibido para eles fazer uma pátria, muito menos pela força, pela violência, como os sionistas estão fazendo. O Rabino vai explicar melhor do que eu. Eu tenho vários versículos da Talmud mesmo, que é os 3 pilares, que proibiu eles fazer o Estado Nacional, porque não é nação também, é uma religião, e muito menos também pela violência. Ele vai explicar melhor do que eu. Vamos tentar explicar essa ruptura entre o judaísmo, o sionismo e o Israel. Esse é o projeto colonial. Eu também não tenho medo de aqueles... Não importo pelas acusações esquisitas e das organizações esquisitas aqui no Brasil e fora de Brasil de antissemita. Eu sou semita. E eu não preciso comprovar você que não sou contra judaísmo. Nenhum palestino não é contra judaísmo e nunca lutou. Pelo contrário, os judeus fugiram da Europa quando foram perseguidos na Europa, não no mundo islâmico, não no mundo árabe, foram perseguidos na Europa, eles foram abrigo no mundo árabe, inclusive na Palestina. E vivemos normais até o aparecimento surgimento do sionismo, que fez mal para os judeus e para os palestinos, para o mundo inteiro, e está fazendo ainda. Essa questão muito longa. Eu vou a alguns pontos. E se depois alguma esclarecimento, depois eu posso, para não prolongar muito, depois passamos a palavra, eu posso explicar algumas coisas, porque eu fiz até pesquisa sobre essas coisas já muito, mas eu vou agora a alguns pontos. Aqui ouvimos muito sobre o povo judeu, né? Não ouvimos sobre o povo muçulmano, o povo cristão, o povo católico, o povo evangélico. Tem uma religião milenar de respeito, que tem também... Os judeus sabem que eu não posso ficar muçulmano sem nego ao judaísmo. Eu sou muçulmano, palestino muçulmano. Eu não posso ser muçulmano sem nego cristianismo. Ser muçulmano tem que ficar universal, tem que reconhecer o judaísmo, reconhecer o cristianismo, reconhecer todos os profetas. Isso agora estou falando do aspecto religioso. Mas nada a ver com esse conflito lá. Mas eles usaram o judaísmo para ter justificativa sobre essa ocupação com terra comprometida, né? E falam sobre o povo judeu e seu suposto direito histórico na terra palestina, né? Mas o que apresentado como verdadeira histórica é, na realidade, um mito político. Esse é um mito, que é a terra prometida, a terra... Só para lembrar, Palestina, que já cidades comprova que algumas cidades lá na Palestina que são mais de 8.000 anos estão construídas no mesmo lugar. Jerusalém, Jericó, minha cidade, que é Jaffa, onde é Tel Aviv, é quase 6.000 anos. A gente não nega
que os judeus, como judeus, ou os filhos de Israel, que é a maioria dos europeus, judeus europeus, não tem nada a ver com eles. Eles integram essa religião que tem respeito, mas eles não são filhos de Israel. Mas agora vamos propor aqui, filhos de Israel, supostamente, que não é comprovada eles foram antes lá e que foi lá no mesmo esse reino judaico que foi no mesmo lugar, não comprovada com estudos arqueológicos até hoje. E não acharam nenhum achado arqueológico que comprova isso. Mas vamos porque isso foi verdade. Abraham, que veio do Iraque, ele veio... Abraham também é o pai dos tribos árabes também. Inclusive, ele é o pai de Ismael, o pai do Isaac. Isaac, pai do Jacó, que é o Israel. Ele veio 1800 antes de Jesus. Então, daqui 3.800 anos. Ele depois, Jacó foi para o Egito, né? 12 filhos dele, 2 tribos foram no Egito, depois e não moraram na Palestina. Moisés veio que os muçulmanos consideram ele uma profeta também deles. Ele é nosso profeta também, Moisés. Eu tenho respeito tanto como para Jesus, para Mohammed, para Moisés, igual. Ele nunca entrou na Palestina, Moisés. Quem que entrou na Palestina dos filhos do Israel? Não estou falando agora até dos judeus, mas eram judeus naquela época ainda. Etnicamente, então, filhos do Israel, que são filhos de Jacó. 1200 e pouco antes de Jesus. Então, 3.000 e pouco anos antes de hoje. A história... tanto na Bíblia, tanto a história dos muçulmanos, não nega que tinha lá o povo palestino, que já existia lá. Mas, nossa fé judaica, isso, que é a terra prometida. Mas eu vou prometer para você meu celular, alguém prometeu para você, esse meu vai ficar seu? Mas ele tem dono. Tudo bem. Chegaram lá, construíram tudo isso supostamente. Isso não tem prova arqueológica. Supostamente nos mitos ou nos livros religiosos. Mas não tem prova histórica e arqueológica. Até hoje. Eles estão tentando 60 anos no Jerusalém e não acharam nenhum achado para isso, para comprovar. Eles estão falsificando, sionistas, alguns achados, colocam pedra ali, para comprovar. Mas, tudo bem. Mas supostamente, se for isso... verdade, você veio como ocupador. Não me interessa que alguém prometeu para você. Respeito a sua história. Você conquistou esse meu país por 73 anos, alguns anos, quanto, e saiu. Outra força que destruiu isso, como outros ocupadores na história passaram sobre a Palestina. Mas o seu povo ficou lá. E quem dos filhos de Israel quis ficar na Palestina, ele ficou palestino. Ele já incluiu com outras nações que construiu o povo palestino, tribos árabes, cananitas, gregos e outros, e os filhos de Israel misturaram com o povo palestino. Sobre isso, uma vez, numa entrevista, eu assisti a entrevista quando foi Shlomo Sanz, que é o professor da Universidade do Tel Aviv, acho que é o Shlomo Sanz ou do Haifa, Shlomo Tel Aviv. O jornalista pergunta para ele, cadê então o povo de Israel? Cadê o povo de Israel? Não o povo judeu, porque o povo judeu foi inventado como povo no fim do século XIX. Não existia o povo judeu, foi a religião judaica.
e tem povo do Israel mesmo, são filhos do Israel, mas aqueles são descendentes do Jacó, não são europeus convertidos. Essa é uma etnia, outra uma religião. Ele falou, você vai achar eles entre os palestinos mais do que entre os judeus. Isso que é lógico. Aquele que morou aqui, ele ficou lá. Aquele outro não tem nada a ver com a sangue, com o povo. Então, e Sanz, o Shlomo, ele escreveu o livro, ele de Tel Aviv, trata dessa questão em sua obra marcante, que é o livro que se chama A Invenção do Povo Judeu, Invention of the Jewish People, publicado em 2008. Não, então ele é judeu, historiador, professor, não foi palestino, não foi outra pessoa que escreveu. Ele demonstra que a ideia de um povo judeu há uma construção moderna surgida no século XIX. Ele que fala isso. Sob influência dos nacionalismos europeus. Vamos fazer então um povo também para nós. Isso também perseguição que sofreram os judeus pelos europeus. Não existia, segundo ele, uma nação judaica unificada na história, mas sim comunidades religiosas dispersas pelo mundo, sem ancestralidade comum, sem uma única língua. Falaram várias línguas, sem cultura uniforme. Os judeus no mundo árabe falaram árabe também. Nem mesmo uma narrativa histórica compartilhada ou comum. Em sua análise, isso Sanz que fala, não são minhas palavras, demonstra a tese que os judeus atuais, sobretudo os ashkenazes europeus, sejam descendentes dos antigos israelitas. Ele desmonta isso, que não são. Ao contrário, ele sustenta que a maioria desses judeus europeus é descendente dos Hazares, dos europeus, não são todos judeus, europeus judeus, mas eles que governam na entidade sionista. E Arthur Koestler, ele fez outro livro que chama o Tribo 13º. 13º porque os filhos do Jacó são 12. Não existe 13º. Ele chama que são fora desses. Ele também o livro. Ele é judeu, o Koestler. Koestler húngaro-inglês. No qual esse livro argumenta com base de evidências históricas e antropológicas, que ele fez pesquisas, ele fez antropologia e tudo, que será esse povo o mesmo povo? Ele achou que mais de 80% dos judeus de hoje em dia não são filhos do Israel, não são descendentes de israelitas. E, portanto, sem raízes étnicas ou históricas, daqueles que ocuparam, não são aqueles donos, que ocuparam Palestina numa época da história. Antes de 3.000 anos, a Palestina existe mais de 10.000. Eles não têm nada a ver com aqueles que ocuparam a Palestina antes de 3.000 anos. Pela maior parte das evidências indica que a Palestina era habitada por povos cananeus, aramaneus e os outros habitantes originais que falei. Isso também é uma pesquisa do Koestler.
praticando diversas religiões, mas todos são palestinos, todos donos da Palestina. Muda nome, muda religião, mas ele é ali, o dono da terra, que estava aqui há milhares de anos. E a própria Bíblia lida de forma crítica e admite que a terra sempre foi plural e disputada por muitos povos. Agora, o sionismo, o movimento secular e colonial, costuma se apresentar o sionismo como um movimento de retorno religioso à Terra Santa. Mas os fundadores do sionismo, como Theodor Herzl e David Ben-Gurion, não eram religiosos. Eles usam religião. Muitos deles sequer acreditavam em Deus. Não acreditam em Deus. O sionismo não é uma continuação do judaísmo. Pelo contrário. Mas sim uma ruptura com ele, com o judaísmo. Porque o judaísmo proibiu eles fazer violência. O judaísmo puro, espiritual, proibiu para eles fazer essa violência e fazer o Estado Nacional que eles estão, que fala que é terra prometida. Isso o Rabino vai explicar melhor também, que é da Bíblia e até do Talmud. Talmud também proibiu isso fazer. O sionismo instrumentalizou o sofrimento histórico dos judeus na Europa, as perseguições e o Holocausto, para estabelecer um projeto colonial, com sangue também. No fundo foi, e ainda, um movimento colonial europeu, branco e racista. Racista até contra os judeus que não são europeus. Igual outros projetos coloniais na Argélia, na Índia, qualquer outro. Seu maior impulso veio da aliança com potências imperialistas, até hoje. Especialmente o Império Britânico, que emitiu a infame Declaração de Balfour, 1917, prometendo uma terra que não pertencia para um povo também que não é dono. Isso que é uma traição ao próprio judaísmo. Na verdade, o sionismo representa uma traição aos princípios centrais do judaísmo tradicional, que sempre rejeitou a ideia de um Estado judeu antes da vinda do Messias. Isso que acreditam os judeus ortodoxos. E grandes rabinos ao longo da história, e entre eles o nosso rabino também, que eu não acredito, ele acha que isso é proibido. E ainda hoje considera a criação do Estado de Israel uma violação religiosa por ter sido feita com base em violência, guerra e usurpação, em que denunciam com firmeza os rabinos do grupo Natura e Carta, como o nosso irmão, o rabino Weiss, que afirmam que o sionismo não representa os judeus, mas envergonha o judaísmo, o sionismo. Vou concluir essa questão e depois só outras coisas, outras evidências como o sionismo instrumentaliza o judaísmo. Só exemplos. Que os judeus são um povo como um direito histórico, a terra palestina, essa tese já muito fácil para pode desconstruir, com base de evidências até históricas e religiosas. Como disse Shlomo Sanz, esse direito é uma invenção moderna, sem base histórica, moral ou jurídica. A Palestina não é uma terra vazia, nem uma promessa bíblica, é um lar ancestral de um povo vivo que nunca abandonou, apesar de todas as tentativas de apagamento.
Rapidinho falar sobre esses abuso da religião pelos sionistas, que eles abusam da religião e usam a religião para justificar o genocídio deles. Yitzhak Shapir, ele fala no seu livro que escreveu, agora ele fala assim: é permitido matar crianças não judeus porque se eles cresçam vai prejudicar nós. Ele falou no livro, está escrito, permitido matar crianças. E por isso os sionistas fazem isso deliberadamente, agora matando mais de 19 mil. Mas, infelizmente, eles prejudicam os judeus antes de prejudicar outros. Eles fazem isso no nome do judaísmo e eles não representam o judaísmo, mas abusam. E eles acham entre o sionismo religioso, que tem muitos rabinos na Palestina ocupada, que representa infelizmente, essa maioria também. Dov Lior, ele fala que em guerra não há inocentes entre o inimigo. Então, tudo deliberadamente quando faz. Shmuel Eliyahu, de Safad, lá na Palestina, também rabino, ele fala assim: Gaza deve ser destruída como nos dias de Josué, quando entrou no Jericó e matou todas as crianças e mulheres e tudo. Ovadia Yusuf, orientais, judeus orientais, ele fala assim: os árabes são cobras, que Deus os extermine. O Avianam Shor, todos são sionistas, rabinos esses. Ele é o rabino do exército. Ele fala assim: relações com mulheres e do inimigo são permitidos, o estupro, permitido em tempos de guerra. Isso falou recentemente, em 2023. Meir Kahana, árabes são câncer que deve ser removido. Eliyahu Malka, ele fala assim: os árabes são hóspedes indesejados, precisamos expulsar eles. Yosef Elizor, ele fala que todo palestino pode representar uma ameaça, melhor matá-los antes que ele ameaçar. Os rabinos de Natur e Karta mais opositores desses rabinos. Eles rejeitam o uso de Torá para justificar a violência e genocídio. Denunciam Israel como um projeto político e defendem restituição da Palestina aos seus habitantes palestinos legítimos. E eles consideram que Israel uma violação da lei judaica. Então, e que é lamentável, ao fim, estou concluindo, que é o perigoso e lamentável que hoje em dia os extremistas são dominantes. Dominantes por apoio das igrejas evangélicas e apoio dos Estados Unidos e apoio de muitos sionistas cristãos. Eles são hoje dominantes e eles têm voz mais alta do que aqueles que são verdadeiros. E apoiados pelos extremistas cristãos, como falei, a maioria da população judaica ocupa a Palestina, apoia o genocídio. Pesquisas agora, mais de 70% dos judeus que ocupam a Palestina apoiam o genocídio em Gaza. Eles querem cessar-fogo agora só para retornar-se os prisioneiros israelenses. E para corrigir, ninguém não pode usar palavras de reféns, porque não são reféns, são soldados capturados nos seus tanques do 7 de outubro. Eles não são reféns, são prisioneiros de guerra. Eles querem o cessar-fogo temporário para recuperar os prisioneiros, mas continuar com a guerra. E a maioria da população na Palestina ocupada a favor de continuação à guerra, infelizmente. E por isso a gente precisa apoiar a voz verdadeira dos judeus verdadeiros, que são nossos irmãos. Muito obrigado.
Já vou passar a palavra para o Rabino Israel. Só antes agradecer ao Superchat, os companheiros que estão nos assistindo pela COTV. Ramais sempre mandou sua contribuição e a mensagem. Ramais, Utis, Hezbollah, Irã, PCO, saudando a todos eles. Você que está nos assistindo, se quiser, mande aí a sua contribuição, ajude a sustentar a Causa Operária TV e a sua luta em defesa do povo palestino. Vou passar então a palavra para o companheiro Rabino Israel e a companheira Adriana, da Secretaria de Relações Internacionais do PCO, vai traduzir para ele e o companheiro João vai apresentar para o público aqui o... Você vai traduzir? Eu traduzo. Go right ahead. With the help of the Almighty, I pray to the Almighty to bestow upon me His truth, His wisdom, that I may be worthy of conveying His message. Com a ajuda do Todo-Poderoso, eu peço ao Todo-Poderoso que com a sua sabedoria e a sua graça eu possa transmitir seu conhecimento. And so be able to sanctify His name and bring peace to the world, inshallah. E poder santificar seu nome e trazer paz ao mundo. Yeah. First, I apologize, we came a little late. Bem, primeiro peço desculpas pelo atraso. And so first, I want to greet everybody, Saudações, and Assalamu Alaikum, and greeting to everybody. Faço uma saudação a todos. I apologize that I can't speak in Portuguese, but I'm going to speak words from the heart, and that is the truth. So I hope it'll be acceptable. Bem, peço desculpas por não poder falar em português, mas irei dizer palavras que são verdadeiras e vêm do coração. Então espero que sejam aceitáveis. Yeah. And again, the time they gave me to speak is extremely limited. So I won't be able to, I'm going to try just to bring just a little, open a window of light to be able to give an opportunity for you to see further. O tempo que me foi dado é extremamente limitado. Portanto, usarei essa oportunidade para dar um lampejo, uma pequena introdução sobre o... You light a candle in a dark room. It's only a small, teeny light, but it's a way to find afterwards to expand and see the truth from that. Quando se acende uma vela num quarto escuro, é apenas uma pequena luz, mas é o caminho para expandir e se aprender mais sobre um determinado tema. So first, I want to thank the association for allowing me to speak, and President Hui and Dr. Ahmed for arranging this. I can't thank enough, and for allowing me to speak. Gostaria de agradecer à associação pelo espaço, ao presidente Rui e ao Dr. Ahmad pela oportunidade. Não posso agradecer demais essa oportunidade. And God help a speedy recovery for your daughter. God should help with other people. Also, it's so precious, everybody's time. Giving the time is really, I'm really exceptionally humbled that you came to listen. Fico muito agraciado pelo fato excepcional de me darem o seu tempo. Ele também agradeceu, desejou aí uma recuperação rápida à filha do companheiro Rui. The time doesn't permit me to address many things that Dr. Ahmed touched on. I'm going to speak with God's help about the critical issue of the problem that we are facing today, which is Zionism and the occupation. Bem, o tempo não me permite tocar em todos os aspectos que o Dr. Ahmad trouxe, mas irei me concentrar na questão fundamental, que é a questão da ocupação e do sionismo.
Dr. Ahmed spoke about many different things about my Jewish history and opinions of Professor Sholem Sands and the other professor. I can't. It's just not possible to be able to do justice and to speak about that at the same time speak about Zionism. O Dr. Ahmad falou sobre a obra do professor Shlomo Sands e de outros intelectuais, mas o tempo não me permite dar a devida profundidade a esse debate e a questão do sionismo também. But it's two distinct subjects. The issue of what they spoke about, Professor Sands and the other professors, as religious Jews, I mean, we totally disagree about many of those issues, but it's a whole other subject about the history of Judaism, about what they're talking about, where Jews come from, and all these things. We totally disagree in those issues, but it's not pertinent to what we have to speak about. Bem, aquilo que os professores citados discutiram sobre as origens do judaísmo e dos judeus, nós, judeus religiosos, temos uma visão discordante, em várias questões totalmente discordante. Mas isso é um assunto que não está relacionado à questão da ocupação sionista e à questão pela qual estamos todos aqui. The critical issue is that we are facing a genocide, a mass murder, an oppression of a complete people, the Palestinian people, and it is being justified by a group called Zionism. Zionists. Yeah. A questão fundamental é a questão do genocídio e do massacre que está sendo promovido contra o povo palestino e que está sendo promovido por um grupo chamado que se denominam sionistas. They don't call themselves a political group. They call themselves the representation of the Jewish people, of the Jewish religion, and the Jewish people around the world. Bem, ele diz que os sionistas não se apresentam como um grupo político, mas sim como representantes da religião judaica e do povo judeu espalhado pelo mundo. That is completely bogus. It's totally false. Isso é uma farsa totalmente falso. As Dr. Ahmad and the President was mentioning, Judaism is a religion of 3,000 years. It is a continuation without a gap of how Jews accepted a covenant on Mount Sinai. Como os que me antecederam falaram, o judaísmo é uma religião de mais de 3.000 anos. Ele é um testamento sobre como os judaísmos aceitaram I'm sorry. The covenant is 3,000 that Jews made with there's no gap. We all continue following exactly. É uma continuação dos ensinamentos que os judeus obtiveram no Monte Sinai. And there the covenant that we accepted is to be subservient to God. E a missão, a ideia que foi aceitada por eles é de ser subservientes a Deus. Again, there's no gap in our religion. There was never a space where Judaism stopped. So we continue exactly the religion as we've been handed down from generation to generation. É uma linha contínua. O judaísmo continua desde o primeiro momento, geração após geração. Judaism requires of us not to kill or to steal. O judaísmo requer de nós que não matemos ou roubemos. Judaism requires of us, at the time of the temple, God required of us, rather, by Mount Sinai, that we were supposed to go into the Holy Land as God required of us. No momento do templo, do Monte Sinai, Deus exigiu de nós que nós fôssemos à Terra Santa. But clearly, the Almighty stipulated with the Jews, commanded us that if we are not on that exceptionally high level of spirituality, then we will be driven from the land. Mas ele também estabeleceu que se nós, os judeus,
adentrássemos essa terra e não estivéssemos num nível excepcionalmente alto de espiritualidade, que nós também seríamos varridos daquela terra. And King Solomon, who built the temple, speaks about these commands of God. He speaks about this, what God stipulated with the Jews, this stipulation. E o rei Salomão, que construiu o templo, ele fala sobre essas regras e essas orientações dadas por Deus. And he said in his prophecies, King Solomon, that once we're driven from the land, there will come a time we will be sent into exile. When that happens, we are expressly forbidden to attempt to return en masse in large numbers to the land. Ele diz que o rei Salomão, em uma das suas profecias, diz que quando eles forem varridos daquela terra, e eles estariam expressamente proibidos de retornar em grandes números para a Terra Santa. And that happened 2,000 years ago. That's a space of 1,000 years. 3,000 years ago we made the covenant. 2,000 years ago was the destruction of the temple. Bem, isso foi no intervalo de 1000 anos. 3.000 anos antes, nós tivemos o surgimento da religião. 2.000 anos depois, a queda do templo. Since then, we are forbidden to re-establish any type of Jewish sovereignty. Desde então, estamos proibidos de estabelecer qualquer tipo de soberania judaica. That's basics of Judaism. Esse é o básico do judaísmo. And then we are on the 3 oaths of God that King Solomon spoke about. E nós seguimos os 3 juramentos feitos pelo rei Salomão, os 3 juramentos feitos a Deus sobre os quais o rei Salomão fala. And Dr. Ahmed mentioned this, that we are forbidden, as I say, to return in large numbers in mass, and we are forbidden to rebel against any nation. We have to be loyal citizens in every country we reside. E, como o Dr. Ahmad falou, nós estamos proibidos de voltar em massa à Terra Santa e estamos obrigados a ser cidadãos leais a cada um de nossos países. And not to make any attempt to end this exile, because it's a godly decreed exile. E também de não tentar acabar com esse exílio, pois esse é um exílio feito e decretado por Deus. What we do is we pray to God and we hope one day God will end the exile. O que nós fazemos é rezar a Deus e temos a esperança de que um dia Deus irá acabar com esse exílio. We are certain that will happen. Temos certeza de que isso irá acontecer. But that doesn't mean we are hoping for a piece of land. Mas isso não quer dizer que temos a esperança de obter um determinado pedaço de terra. We are waiting and hoping for the revelation of God. Estamos esperando e esperançosos pela revelação de Deus, Where all humanity will serve God together in harmony. onde toda a humanidade servirá a Deus unida e em harmonia. Then, only then, without any human intervention, without guns, the Almighty will gather in the nations and will build a temple. Not us, but God will build a temple. E nesse momento, sem o auxílio e a ação da humanidade, Deus unificará todos os povos e nações e ele construirá o templo. But till that day comes, it is expressly forbidden to make any attempt to end this exile. Mas até este dia está expressamente proibido fazer qualquer tentativa de encerrar esse exílio. Zionism is a movement of a political, nationalist, material movement. O sionismo é um movimento político, nacionalista e material. As again, by the distinguished speakers ahead of me, Dr. Ahmed and the President, we spoke about this. These people who made this movement, they're not coming from religion. They're looking for God's closeness. Como os distintos oradores que me precederam disseram, as pessoas que lideram esse movimento, elas não vêm da religião, não vêm da busca pela proximidade com Deus. They had a selfish a drive, an ambition
to make a country for themselves, a simple nationalist ambition. Eles tinham uma ambição, uma ânsia de estabelecer um país para eles mesmos. É uma ambição e uma ganância nacionalista simples. And I show always the picture, the historical Declaration of Independence of the State of Israel. When they're reading of the Declaration, the ones who are sitting there, you see they're all not even dressed as religious Jews. They're not covering their head as a religious Jew has to. Eu sempre gosto de mostrar a foto da Declaração de Independência do Estado de Israel, que mostra que os presentes não estão vestidos como judeus religiosos deveriam estar. Eles não cobrem as suas cabeças como deveriam. Imagine making a Muslim state without having imams, ayatollahs, sheikhs. Imagine such a thing. It would be ridiculous. Imaginem criar um Estado islâmico muçulmano sem a presença de imãs, de ayatolás, de sheikhs ou de qualquer outra autoridade dessa natureza. Seria ridículo. Or creating a Christian state without having priests. Ou um Estado cristão sem nenhum padre. And this is their official declaration. Here you have Ben Gurion, the first prime minister, reading the Declaration of Independence. And again, the people sitting at the dais, no rabbis, just people with their heads uncovered, not dressed as Jews, no beards. You can see the hypocrisy of this so-called Jewish state. E nessa foto vocês podem ver aqui Ben Gurion, o primeiro-ministro de Israel, lendo a Declaração de Independência. E na foto não tem um único rabino, uma única pessoa com a cabeça coberta, seguindo. Isso mostra que é a grande hipocrisia do movimento sionista. And that's we compiled a book called The Rabbis Speak Out, which is a compilation of universally every single country, the leaders of Judaism, how they all said Zionism is unacceptable. Nós compilamos um livro intitulado Os Rabinos Erguem Sua Voz, onde nós apresentamos declarações de diversos rabinos de diversos países, mostrando que isso não é o judaísmo. It's just like there's a difference between black and white, day and night. That is the difference between Judaism and Zionism. Da mesma forma que existe uma diferença entre preto e branco, o dia e a noite, essa é a diferença entre o sionismo e o judaísmo. Judaism is to serve God. Zionism is a selfish, materialistic, aspiring to create a piece of land, a national home. O judaísmo é sobre seguir a Deus. O sionismo é uma ambição nacionalista e materialista de confiscar um pedaço de terra. But being that the Zionists lost, they have no connection with God, so they don't have God's morals. Mas vendo que os sionistas perderam, eles não têm nenhuma conexão com Deus, eles também não têm a sua moral. So they don't have any compunctions, any problem with falsifying their identity and claiming in the name of the Jewish religion that they have a right to the state, because after all, they don't have the responsibility to answer to God for falsifying an issue. Por conta disso, eles não têm escrúpulos em mentir e falsificar e dizer ao mundo que o que eles estão fazendo está sendo feito a serviço de Deus e sobre o direito de ter aquela terra. So they decided, totally ignoring that we're not allowed to have a Jewish state. Eles decidiram, ignorando completamente o fato de não podermos ter um Estado judeu. And they have a problem because in the Palestine, the land was inhabited by the majority of Muslim people and Christian people, but they have a problem, so it's in the way. It's a technical problem to them. Isso cria um problema, pois a terra palestina está ocupada por uma população majoritariamente muçulmana, mas também cristã, mas que está lá. Esse é um problema técnico, prático colocado. But that's not a problem, because again, they don't have the godly morals that forbids us to kill and to steal. Mas para eles isso não é um problema, pois eles não têm nenhuma moral religiosa que os proíba de matar e roubar.
On top of that, we have an issue that a Jew is required to show gratitude, thankfulness for people who did kindness. Isso também introduz o problema de que os judeus são obrigados a expressar a gratidão por aqueles que lhe fizeram o bem, que lhe fizeram uma bondade. And again, as it was mentioned earlier, it was the Muslim and Arab countries. Through our history, we went through crusades, Inquisition in Europe, and we were banned, we were thrown out of Europe, many countries. Who took us in? It was the Arabs and the Muslims who took us in. E, como foi dito anteriormente, foram os árabes e os muçulmanos que nos aceitaram. Quando fomos atacados pelas cruzadas e por outras perseguições, foram eles que nos abrigaram. Including in the Ottoman Empire in Palestine. Incluindo no Império Otomano na terra da Palestina. So we are to show gratitude, thankfulness to these people. Por isso estamos obrigados a mostrar gratidão para com essas pessoas. But the Zionists, being that these people are standing in the way of their creating their homeland, so they vilify these people and say that they hate the Jews. Mas os sionistas, vendo que essas pessoas estão no caminho dos seus objetivos, eles os caluniam e dizem que essas pessoas odeiam os judeus. So beside the crime of one creating a Jewish state, which is forbidden even in an empty land, an uninhabited land. Então, além do crime de estabelecer o Estado judeu numa terra que está habitada, o crime de estabelecer o Estado judeu numa terra... I'm sorry, can you repeat? Yeah, beside the fact that that in and of itself, to create the Jewish homeland, even if it would be uninhabited, that alone is a crime against God because we're in exile. Bem, além do crime de estabelecer o Estado judeu, mesmo que isso acontecesse numa terra que não está habitada, pois nós estamos no exílio. And the second oath that they breach, that you're not allowed to kill or steal in order to end the exile. Eles também violaram o segundo juramento, que estabelece que nós não temos o direito de matar ou de roubar para violar esse exílio. We're not allowed to rebel against any nation. Também não podemos nos rebelar contra nenhum país. And of course, basically, you're not allowed to kill or steal anytime. E, portanto, não estamos autorizados a matar ou roubar em momento algum. And besides the other issue that the third oath that we're not allowed to make any attempt to end exile. E o terceiro juramento de que também não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de tentativa de acabar com esse exílio. On top of that, they're repaying the good that was done for us for hundreds of years by these Muslims. They're repaying them with evil. E ainda por cima, eles estão pagando a bondade e a recepção que sempre recebemos dos muçulmanos com o mal. By accusing them of being evil people. Ao acusá-los de serem um povo maligno. So, therefore, it is no surprise to understand that Zionism is bogus and totally contradictory to Judaism, and that's why all the rabbis oppose this. E, portanto, isso deixa claro que o sionismo é uma farsa, que não tem nada a ver com a religião e que, portanto, todos os rabinos se opõem a isso. And we have for 77 years, as long as there's a state, the Jews are being brutally beaten and assassinated in Palestine because they're demonstrating against them. E há 77 anos, desde a fundação do Estado de Israel, os judeus e os rabinos estão sendo agredidos e espancados na Palestina por estarem se rebelando contra isso. Nobody talks about this. Ninguém fala sobre isso. Since I'm a child, I remember hearing how Jews are being brutally attacked and beaten, and the world is silent. Desde que sou criança, eu ouço as histórias sobre como os judeus estão sendo agredidos e atacados brutalmente em Israel, e o mundo fica em silêncio. The world can't comprehend that the state of Israel will beat Jews. Can't be. O mundo não consegue compreender que o Estado de Israel atacaria judeus. Isso parece inconcebível.
how could it be? They made a rabbinate, they have their rabbis, chief rabbi, and so they make themselves look very holy. Eles criaram seus próprios rabinos, eles têm um rabino-chefe e se fazem parecer muito religiosos. That's also bogus. We have a rabbinate that's living in Palestine for hundreds of years. Just like they made their state and call it Israel when it's false, they made a rabbinate. It's also bogus. Isso também é uma farsa. Os judeus têm um rabinato que está na Palestina há milhares de anos. Da mesma forma que eles ocuparam o estado da Palestina, eles também criaram outro rabinato para substituir esse. Yet you'll ask the world leaders, who is the chief rabbis of Palestine? They'll point to the Israeli chief rabbi. E se você perguntar para os líderes mundiais quem é o rabino-chefe da Palestina, eles irão apontar para o rabino-chefe do Estado de Israel. The time when the Israelis made their chief rabbi, they called him Rabbi Cook. The same time, the chief rabbi of the real religious communities was Rabbi Dushinsky. No mesmo momento em que os israelenses estabeleceram que o rabino-chefe daquela terra era o rabino Cook, o rabino-chefe da terra da Palestina era o rabino Lushinsky. Yeah, Dushinsky. Dushinsky. And he pleaded with the United Nations. In the United Nations documents, you could see, in 1947, before they made the state. E ele fez um pedido diante das Nações Unidas, antes mesmo da criação do Estado de Israel. He said, we furthermore wish to express our definite opposition to a Jewish state in any part of Palestine. Esse rabino disse, nós ainda mais gostaríamos de expressar a nossa oposição definitiva contra um Estado judeu em qualquer parte da Palestina. It's the United Nations documents. It's there for anybody to see. In 1947. É um documento oficial das Nações Unidas. Qualquer um pode ir lá e verificar. Está lá foi feito em 1947. And from that day till today, it still remains the hundreds of thousands of Jews in Jerusalem, in the United States, wherever there is a very religious community, we are against the existence of the state of Israel. E até hoje, milhares e milhares de judeus, seja em Jerusalém ou em Nova York, nos Estados Unidos, onde quer que tenha uma comunidade muito religiosa, eles estão lá em oposição ao Estado de Israel. So therefore, when one stands up and says, it's a crime, what are they doing? They're killing the Palestinians. And people say to them, oh, you're anti-Semitic, you're anti-Jewish. It's totally bogus. It's absolutely not anti-Semitic to speak against this corruption. Então, quando qualquer um se levanta e critica o massacre, o assassinato dos palestinos, e outra pessoa se levanta e fala, você é antissemita, você é contra os judeus? Isso também é uma farsa. In fact, these Zionists and their state is the greatest personification, the textbook example of what is anti-Semitism. Também o sionismo é a maior personificação, a definição mais perfeita do que é o antissemitismo. They are spilling the blood of the Palestinians for well over 77 years. Eles estão derramando sangue palestino há mais de 77 anos. They are brutally beating the Jews for simply speaking up. We don't carry guns, carry knives. We are simply speaking up, and they brutally beat the Jews, true religious Jews, simply because they're speaking up against their politics. Eles espancam judeus que não carregam armas, facas, que se manifestam pacificamente, simplesmente por levantar a sua voz contra a ocupação sionista. And even for their selfish and flawed ideology of having a piece of land, people are dying. Even their own people are dying. E apenas por conta da sua ideologia individualista e egoísta, pessoas estão morrendo, inclusive judeus na Palestina. So the most blood that is being spilled that hasn't been in the history and peaceful times of history is through the Zionists. So who is anti-Semitic?
Portanto, o conflito mais sangrento em tempos pacíficos que já existiu é esse que acontece na Palestina, promovido pelos sionistas. Hundreds of years, Jews have been thriving and living without any human rights groups to protect us. We're in Muslim countries without any problem, even though we have a different religion. We live together. Por centenas de anos, os judeus viveram pacificamente, inclusive em países de maioria muçulmana, e coexistiam sem nenhum problema. And who drove a rift between this? Who made that it is hard to exist together today? E quem criou essa cisão, essa animosidade e que tornou difícil a convivência entre os judeus e os árabes? Zionism, only this political movement. Before then we were living together. So who is anti-Semitic? Who makes this hate? Quem fez isso foi o sionismo. Antes disso, nós vivíamos todos em harmonia. Esse movimento político, o sionismo. Então, quem é antissemita? Not only that, besides the danger they cause for Jews around the world because of their existence, because of the Zionist state. Não apenas isso, o perigo que eles criam para os judeus mundo afora por conta do sionismo e do Estado sionista. But by using that terminology, anti-Semitism, if you speak up against the state of Israel, you're anti-Semitic. By using that expression, ao usar essa terminologia, essa expressão de que se você é contra o Estado de Israel, você é antissemita, they watered down and made totally ineffective that accusation of anti-Semitism. Eles foram aguando, tornando-a totalmente ineficiente a acusação de antissemitismo. Because when somebody is a true hater of Jews, an anti-Semite, and I will speak up, I'll say, he's anti-Semitic, people will laugh at me. They'll say, you always say anti-Semitism. You beat the Palestinians, you say anti-Semitism. They made it cheap, worthless, the word anti-Semitism, that we used as a protection. Eles tornaram totalmente inútil o termo antissemitismo que usamos como uma proteção. Quando aparece uma pessoa que de fato odeia os judeus, e eu levanto e digo, você é antissemita? Todos olham e falam, você sempre fala isso daí, toda vez que criticam vocês dizem que é antissemitismo. So, of course, we cannot stop talking and stop thinking about the genocide of the Palestinians, of the people of Gaza. We have to never forget and constantly try and help the people of Gaza and Palestine. Portanto, nós nunca podemos esquecer o que está acontecendo em Gaza e na Palestina. Nós temos que constantemente ajudar a população de Gaza e da Palestina. But remember, part of the Nakba, part of this catastrophe is the abuse of the Jewish people, of Judaism, that the Zionists are doing. Besides the killing of the people of Gaza and Palestine, another segment of this Nakba is the terrible, terrible falsification of Judaism by the Zionists. Bem, além da Nakba, dessa catástrofe, uma continuação disso é o uso da religião judaica para promover esse desastre. Isso é parte da catástrofe. We have to pray to the Almighty, because ultimately everything is in the hands of the Almighty. That with His power, He controls the whole world. He should bring a speedy and peaceful removal of the impediment to peace, this evil creation of this occupation of the Zionist state of Israel. Nós temos que rezar ao Todo-Poderoso para que Ele, com seu poder, possa trazer um fim rápido a esse conflito e um fim ao Estado sionista de Israel. At the same time, till God does have compassion and brings an end, we dare not be silent. You must speak up for the people of Gaza and Palestine, because they're dying every minute. Portanto, até o momento em que Deus tenha a graça de acabar com esse conflito, vocês não podem se calar diante do massacre que está acontecendo em Gaza e na Palestina. Nós temos que defendê-los. Just like apartheid, the leaders of the world, including in the United Nations,
justified, legitimized the existence of apartheid without any problem. Da mesma forma como foi com o apartheid. Durante o apartheid, os líderes do mundo, incluindo os das Nações Unidas, eles relativizaram, eles justificaram o apartheid. It was the grassroots, the people that just pestered and didn't let their leadership continue on dealing with the people of South Africa as an apartheid. And eventually, with God's help, of course, it was stopped. Foram as bases, foram o povo que insistiram e resistiram e pressionaram os seus líderes para que, com a ajuda de Deus, não fosse mais aceito o Estado da África do Sul como um Estado de apartheid. So as us, simple people, laymen, the grassroots, we must continue pestering and insisting of our political leaders who have the power that they must immediately bring an end of the carnage of Gaza and eventually the end of the occupation. Portanto, é nossa tarefa, as pessoas simples, os leigos, as bases, de pressionar os nossos líderes políticos para que eles tragam um fim para a carnificina que está acontecendo em Gaza e na Palestina. It's uncomfortable. You may be accused as anti-Semites, self-hating Jews. It's uncomfortable. But think about the reward, the accomplishment, what it means to save people's lives, even if it's hard for us. É muitas vezes desconfortável, difícil. Você pode ser acusado de ser antissemita, de odiar os judeus, mas vejam como é recompensador, como é importante saber que você está salvando vidas. So let us continue working, and we hope God will see our efforts and with his compassion bring an end. Obrigado. Thank you. Bem, a conclusão dele foi que vamos continuar lutando e com a compaixão de Deus iremos trazer um fim a esse conflito. Nós queremos agradecer muito a presença do Rabino entre nós, também ao companheiro Hamed, agradecer aos nossos amigos da internet, LC29, Viva a Resistência, Palestina Livre, do Rio ao Mar, e ao Marlon Silva, e a todos que participaram dessa transmissão. Muito obrigado à diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, por mais uma vez não só ceder o espaço e participar conosco. E essa atividade é parte da 53ª Universidade de Férias, que segue amanhã com a sua programação. E se você ainda não se inscreveu, acessa lá unimaxista.org.br e faça a sua inscrição e participe das aulas, participe do curso. Muito obrigado a todos pela presença e até a próxima oportunidade.